Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós queremos cumprimentar a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor Jesus a todos vocês que estão aí conectados, ligados ao canal TV da Igreja Presbiteriana Renovada de Barra do Garças. É um prazer receber você aqui para juntos nós meditarmos na palavra do Senhor. Aos irmãos que já entraram, todos vocês que estão conectados conosco, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre o seu coração, sobre a sua vida, dando a ti a graça eterna do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom é estarmos juntos para compartilharmos aquilo que Deus tem dado a cada um de nós. Mesmo nesse isolamento social, nós estamos juntos pela fé em Cristo Jesus, buscando aquilo que Deus tem de melhor para com as nossas vidas, para com os nossos corações. Eu quero compartilhar um texto bíblico com os irmãos nesta noite, um texto bíblico que se encontra no livro de Daniel. Eu quero compartilhar com você Daniel capítulo 6, o versos 8 até o versos 10. Quero que você esteja aí compartilhando conosco este texto, recebendo aí a graça do Senhor para a honra e glória do Senhor Jesus. Daniel capítulo 6, do versos 8 até o versos de número 10. E diz assim o texto bíblico: Agora, pois, ó rei, se estás de acordo, emite um decreto e assina o edital, a fim de que o mesmo nunca mais seja mudado, conforme a lei dos medos e dos persas, que uma vez sancionada não se pode revogar jamais. Então, diante do parecer daqueles conselheiros, o rei Dário deferiu e assinou o decreto. Assim que Daniel soube que esse decreto do rei havia sido proclamado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali orou, como costumava fazer diariamente, 3 vezes ao dia. Joelhou-se, rogou e deu graças diante do seu Deus, o Deus eterno. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Quando lemos este texto bíblico, nós passamos a ver e fazer um comparativo com aquilo que nós estamos enfrentando nos nossos dias. Observar tudo aquilo que Deus tem para nós, observar tudo aquilo que Deus quer realizar através de nós. E é motivo de nós, então, estarmos olhando a situação pela qual o nosso contemporâneo, o nosso irmão aí, pela fé, Daniel passou, enfrentou, e que nós queremos compartilhar com você neste momento, nesses minutos que nós temos juntos aqui, para buscarmos a graça eterna do Senhor Jesus. E eu quero orar com você nesse instante, pedindo a Deus que venha nos dar condições de buscar esta graça do Senhor nas nossas vidas. Pai querido, em nome de Jesus, nós estamos reunidos, ó Deus, nesse instante, crendo a Deus que todas as coisas possam cooperar para o bem daqueles que amam o Senhor, daqueles que são chamados segundo o teu propósito. Venha nos dar, ó Deus, a capacidade de compreender, ó Deus, a tua palavra, e que ela lida, ó Deus, neste momento, venha ser, ó Deus, alvo básico das nossas vidas. Um direcionamento para as nossas atitudes, para aquilo que nós temos feito e realizado nesses dias. Nós te pedimos, ó Deus, que a tua palavra, ela não volte vazia, mas produza, Senhor, efeito maravilhoso na prática diária das nossas vidas. Nós te pedimos em nome de Jesus. Olhar para este texto compreendemos que Daniel, ele foi levado para a Babilônia muito jovem ainda, provavelmente aos 16 anos de idade, e ele serviu no palácio
Ali, durante 69 anos, serviu 4 imperadores. Ele serviu Nabucodonosor, que era um babilônico. Ele serviu Belsazar, que também era babilônico. E ele serviu o rei Dário, que era medo. E ele serviu o rei Ciro, que era persa. Todos esses 4 imperadores tiveram um papel fundamental na vida e no comportamento de Daniel. Por que isso? Porque quando nós olhamos para o texto bíblico e olhamos para toda a situação que ele se encontrava naqueles momentos, era um momento de dificuldade, era um momento de luta, era um momento de desafio e que precisava então ser equacionado diante daquilo que ele aprendeu em sua infância. E é aí que a gente precisa fazer um questionamento hoje com os irmãos. O que levou Daniel a manter-se firme diante de Deus? O que levou Daniel a manter-se firme diante de todas as provações, ser lançado na fornalha, ser lançado diante de todas essas coisas? O que levou Daniel a fazer tudo isso? Olhar e perceber essa dinâmica do que Deus tem e mudou na sua vida é algo que nós precisamos avaliar. Por quê? Diante de todas essas prerrogativas, dessas dificuldades, nós olharmos o texto bíblico, vamos entender algumas coisas interessantes. E a primeira coisa que nós vamos entender diante de tudo isso, que Daniel, ele conhecia o Deus de seus pais. Ele conhecia o Deus de seus pais, porque quando ele foi levado cativo para a Babilônia, ele era jovem, mas algo não saiu do coração desse jovem. Quando nós lemos o livro de Provérbios, capítulo 22, verso 6, o texto bíblico vai ensinar justamente isso. Ensina a criança no caminho em que ela deve andar, porque quando estiver idoso, não se desviará dele. Olha só este texto, a profundidade que ele tem a nos ensinar, a nos dar essa visão maravilhosa do que Deus tem para as nossas vidas. Observar essa dinâmica, observar essa vida em Cristo Jesus é percebermos o que Deus tem para com as nossas vidas. Deus ele tem muito mais. Agora, aqui é uma lição fantástica para mim e para você que nesses dias estamos passando em quarentena. Educar os nossos filhos no caminho do Senhor. Cantar juntos, orar juntos, mostrar para eles quem é o Deus que nós servimos. Às vezes os nossos filhos não conhecem o Deus em que nós servimos. Daniel, ele superou e permaneceu firme na fé, mesmo longe do propósito de Deus, porque ele tinha conhecimento de quem era o Deus de seus pais, quem era o Deus de Israel. E é justamente isso que nesses dias de não estarmos frequentando a igreja, de não estarmos juntos na fé, é que nos leva a perceber a importância e a necessidade dos nossos cultos domésticos. A importância e a necessidade de estarmos firmes, alicerçados com a nossa família, porque a igreja não é templo, a igreja somos nós, eu e você. E os nossos filhos precisam aprender isso, porque quando eles estiverem lá no mundo, imbuídos com as suas profissionalizações, com as suas dificuldades, com os seus dilemas, eles vão entender que mesmo sem poder estar no convívio da igreja, eles são a igreja do Senhor Jesus. Eles é a igreja do Senhor Jesus. E é aí que nós precisamos olhar novamente essas atitudes de Daniel e percebermos aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Daniel, ele foi um indivíduo que ele entendeu que não podia contaminar-se com as coisas da Babilônia. Quando nós lemos o capítulo 1, versos 8, esse texto vai dar justamente isso. E Daniel assentou em seu coração
não se contaminar com as porções de manjares do rei, nem com o vinho que ele bebia, porquanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ele não negociou a sua fé, ele não negociou aquilo que era de melhor diante do Senhor. Por quê? Porque ele sabia que Deus era com ele e estava com ele, independente das circunstâncias que eles estavam vivenciando. E é justamente isso que nós precisamos entender. Nós não podemos estar nos associando com certas coisas, mesmo nós estando longe do comungar, do congregar. Nós não perdemos a esperança, não perdemos a fé, porque a fé é o firme fundamento daquilo que nós não estamos vendo, mas cremos no Senhor Jesus. E eu quero convidar você a ter essa fé genuína. Daniel, ele percebeu que permaneceu firme porque Deus, ele conhecia o Deus dos seus pais. E, acima de tudo, ele não negociou a sua fé. Diante de toda a circunstância que ele estava passando ali, sendo acusado de estar indo contra um decreto ali do imperador, mas mesmo assim ele permaneceu firme com a sua fé. Às vezes nós não entendemos que, como nesses dias que nós estamos vivendo, de decretos proibitivos, restrições, às vezes nós não entendemos esses propósitos. Ficamos sem entender o porquê que em alguns lugares são proibidos, outros não, porquê que uns querem trabalhar, outros querem ficar em casa, e surge essa dúvida, surge esse questionamento. Daniel, ele teve um só posicionamento. Ele teve um posicionamento que mudou a história não só dele, mas de todas as pessoas que estavam ali ao seu redor. E às vezes o nosso posicionamento é ouvir um, ouvir outro, e Deus não quer isso para a sua vida. Às vezes nós ficamos acusando o processo político, às vezes nós ficamos acusando um ou acusando a outro, ou simplesmente ficamos apavorados, amedrontados com a epidemia, chamada de pandemia, e ficamos sem entender e preocupados. E agora o que eu vou fazer? Não. Nós precisamos olhar para aquele que é o autor e consumador da nossa fé e ver nas Escrituras aquilo que Deus tem para nós. Se você foi chamado por Deus, você conhece as Escrituras, você conhece aquilo que Deus tem para a sua vida, você não pode negociar a sua fé. Você não pode abandonar os princípios que o Senhor determinou para que você seguisse. Você precisa manter firme na presença do Senhor. E uma das coisas que nos faz manter firme, alicerçado na presença do Senhor, é o que Daniel fez. Daniel orava continuamente. Olha o que diz o capítulo 6, versos 11. Ele vai dizer justamente isso. 3 vezes no dia se punha de joelho e orava, e dava graças diante de seu Deus, como costumava fazer. Isso é fantástico para nós percebermos essa maravilhosa graça de Deus que está sobre as nossas vidas. Nós precisamos aprender a dar graças a Deus em toda circunstância que nós estamos passando. As promoções, as posições sociais não minaram a fé de Daniel, nem o seduziram, mas o que? Ele tinha um comprometimento com Deus. Ele tinha esse comprometimento de estar orando ao Senhor. E continuamente ele orava a Deus. E aí cai para nós. Como nós temos nos relacionado com Deus? Como nós temos nos relacionado com aquele que é autor e consumador da nossa fé? Estamos, por não estar congregando, estamos nos esfriando, lendo pouco a palavra, ou isso tem sido ao contrário? Quando nós lemos
o versículo 28 do capítulo 6, que diz assim: E assim Daniel prosperou grandemente durante o império de Dário, e mais tarde também no reinado de Ciro, o persa. Daniel prosperou. Ele prosperou justamente porque ele não negociou a sua fé, ele sabia no Deus em que ele cria e ele orava a Deus. Ele buscava discernimento do Senhor, ele buscava a graça do Senhor e que você também precisa fazê-lo. A cada momento da sua vida, a cada instante, você precisa dizer: Deus, eu quero te adorar, eu quero glorificar ao teu nome, buscar a ti o único redentor que pode me livrar de todos os leões que tentam me devorar durante a minha vida. Durante as pessoas que acusam, que criticam, você precisa ter uma fé firmada naquele que é o autor e consumador da sua fé. Não desanime, não tenha medo, não fique angustiado, abatido. Saiba que Deus está contigo, porque você crê no Deus em que você tem aprendido diante da palavra. Paulo, ele chega a dizer que nós devemos estar voltados para o Senhor, porque no seu bom tempo ele vai trazer a graça abundante sobre as nossas vidas. Olhar para todas essas coisas é motivo de nós darmos graças a Deus. Pastor, mas como é que eu vou dar graças a Deus diante desse isolamento, dessa dificuldade, dessa perspectiva de falência, de falta de emprego e de tantas outras coisas? Às vezes Deus permite que um vírus una sua família. Às vezes Deus permite certas circunstâncias ocorrer para que você possa permanecer fiel diante dele. Deus permitiu com que Daniel fosse lançado na cova dos leões, mas Deus tinha um propósito nisso. Talvez, se nós olharmos com os olhos naturais, Daniel poderia estar apavorado e ser jogado ali na cova dos leões. Porque quando nós olhamos o texto bíblico, as pessoas que o acusavam também foram lançados na cova dos leões. Mas antes deles terminarem de chegar ao fundo da cova, eles já tinham sido devorados. Mas Daniel passou ali, firme, porque Deus estava com ele. E nesses momentos que nós estamos, você não precisa angustiar. Saiba, Deus está contigo. Deus está com a sua vida, com a sua família, não vai te desamparar. Praga alguma vai chegar à sua casa, porque é a promessa de Deus na sua vida. E você precisa olhar para a palavra e dizer: Deus, graças te dou, porque o Senhor permitiu com que eu tivesse essa oportunidade de ensinar os meus filhos a tua palavra, de ensinar a mim mesmo, a disciplinar-me, a buscar-te, a adorar-te e a entregar minha vida por completo a ti. Não fique sem buscar ao Senhor. Em tempos difíceis é que nós passamos a contemplar os milagres de Deus nas nossas vidas. É só uma fase, vai passar. E nós passaremos, como diz uma canção, e cantaremos o hino da vitória do outro lado. Porque Deus tem grandes coisas. Mas durante a travessia, durante esse período, não esqueça de agradecer a Deus, de buscar ao Senhor como Daniel fez. Ele 3 vezes ao dia, ele clamava e buscava a Deus. Mesmo no seu lar, no seu quarto, você entra no seu quarto e como às vezes tem um simbolismo na palavra que às vezes nós não entendemos. O texto vai dizer assim que a janela estava aberta para Jerusalém. Não estava aberta para a Babilônia. O que isso significa? O que isso tem a ver para a minha vida, para a sua vida? Às vezes nós estamos com as nossas janelas espirituais, os nossos olhos abertos, não para a região celestial, espiritual, mas estamos abertos para os acontecimentos do mundo. Feche as suas janelas, seus olhos para as coisas do mundo, desses acontecimentos agora, e abre os seus olhos
para a vida espiritual, para aquilo que Deus tem propósito na sua vida. Deus tem um propósito na sua vida. E você precisa entender isso. Que quando retornar tudo normal, você esteja centrado, juntamente com a sua família, percebendo a graça infinita de Deus na sua vida. E você possa testemunhar aquilo que Deus tem feito e aquilo que Deus fará na sua vida. Deus, ele é maravilhoso. Ele é tremendo. E você precisa perceber isso a cada momento, porque mesmo que estejamos em dificuldade, mesmo que estejamos em luta, nós necessitamos olhar para este questionamento e nos perguntar: o que levou Daniel a manter-se firme na presença do Senhor? O que manteve ele firme? O que foi? Foi ele conhecer esse Deus maravilhoso, conhecer esse Deus tremendo que às vezes nós não entendemos e nós precisamos buscar em Cristo Jesus a cada instante das nossas vidas, declarando que esse Deus é mais que vencedor. Olhar para tudo isso é podermos então perceber aquilo que Deus tem para a sua vida. Não deixe de ensinar a palavra aos seus filhos. Não deixe de buscar incessantemente a esse Deus que é autor e consumador da fé. Não deixe de fazer isso e ore ao Senhor. E eu quero, nesse instante, orar com você. Pedir a Deus que venha trazer graça ao seu coração, trazer paz ao seu coração e que você possa experimentar o soprar de Deus em sua vida. Pai, reine, ó Deus, sobre as nossas vidas. Que a Tua palavra, ó Deus, possa se manifestar nas nossas vidas. Queremos Te ouvir, ó Deus. Queremos estar juntos, ó Pai, pela fé. Queremos declarar, ó Deus, que a nossa vida, a nossa casa é do Senhor. Queremos deixar tudo para Ti, ó Deus. Manifeste o Teu poder. Manifeste a Tua graça, Senhor. Aleluia. Louvado seja o Teu nome. Seja conosco. Abençoe cada um dos nossos irmãos que estão conectados conosco, os de perto, os de longe, mas que a boa mão do Senhor esteja sobre cada um deles, ó Deus, trazendo, ó Deus, fé, trazendo bênção, trazendo paz, para a honra e glória do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe, que você possa perceber que essa casa é do Senhor Jesus. É a casa que é a morada dele, a sua vida é do Senhor. Deixe Deus agir na sua vida. Deixe Deus trabalhar no seu coração. Não tenha medo, não tenha dificuldade alguma que vai impedir Deus agir na sua vida. Ele é maior, Ele é tremendo, Ele é grande, poderoso para fazer abundar muito mais daquilo que você quer ou que você esteja pensando. Deus é maravilhoso para com a sua vida. E que você possa ter o restante de noite abençoado pelo Senhor. Eu te abençoo neste momento. E que a graça do Senhor, as consolações do Espírito Santo e o amor do Senhor Jesus permaneça sobre a sua vida, não só agora, mas para todos sempre. Que Deus te abençoe. No nome do Senhor Jesus.